mas achei a salvação pela grande redenção do Calvário. Pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus do Calvário. És um grande pecador, eis aqui teu Salvador, queimado bom pregador, o Calvário. O Cordeiro divino padeceu na cruz teu mal, e oferece graça tal do Calvário. Pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus do Calvário. Pastor buscou-me já longe do redil, e com ternura achou-me caído, triste e vil. As chagas com amor pensou, e ao lar nos braços me levou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus, seguiu-me bem distante do seu lugar no céu, e disse em voz amante: achei-te, tu és meu. Jamais senti tão grande amor como este do meu bom pastor. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus,
Nós cumprimentamos a todos os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui no templo da Assembleia de Deus do Ministério do Valde Barros, pastor presidente João Jairo Rocha, para nós, hoje, realizarmos mais um estudo de professores da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando nesse trimestre sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, ou seja, Deus ele vai aplicar correções e ensinamentos ali em Israel no período dos reis, para que o plano que ele tinha com Israel pudesse ser executado. Semana passada nós estudamos sobre o ministério, de Eliseu, e hoje vamos estudar a lição número 8, lição número 8, Naamã é curado da lepra. Nós vamos estudar sobre a cura de Naamã. É um dos fatos históricos mais ensinado, mais pregado, e de onde nós podemos extrair muitas lições práticas para a nossa vida. E aqui vamos extrair algumas, e eu tenho certeza que você, professor, também, na sua dedicação, na sua meditação, você também vai extrair outras lições práticas para que você possa aplicá-las na sala de aula no dia de amanhã. O textuário dessa lição diz assim: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado, segundo Reis 5:14. A verdade prática diz assim: Deus não opera milagres necessariamente segundo as nossas expectativas. Ele faz da forma e no momento que lhe apraz. A leitura bíblica em classe dessa lição, ela está no 2 Reis, capítulo 5. Eu recomendo e venho recomendando aos professores que não leiam apenas os versículos que estão na lição, mas que você leia todo o capítulo relacionado à lição. No caso aqui, essa lição está no capítulo 5 de 2 Reis. Isso para que o professor ele tenha conhecimento do fato histórico no qual está baseado aqui a nossa lição. Para ganharmos tempo aqui nesse vídeo, não vamos fazer essa leitura, mesmo porque nós sempre partimos do princípio que o professor já leu isso em casa, já leu o capítulo 5 todinho, já está ciente do fato histórico. Então, nós vamos diretamente para a introdução da nossa lição, onde nós vamos ver nessa lição sobre Naamã o seguinte. Primeiro, vamos ver quem era Naamã. Vamos ter aqui uma resumida biografia de quem era Naamã. Vamos ver também qual era a situação de Naamã, e todos sabemos que ele tinha uma enfermidade. Ele vai ter o conhecimento da cura, ele passa a ter conhecimento de que ele poderia ser curado dessa enfermidade. Nós subentendemos que ele, na posição que ele tinha, ele buscou solução para a sua cura, para o seu problema, buscou a cura da sua doença, mas não teve. Mas ele fica sabendo agora que ele tinha a possibilidade de ser curado. E quando ele fica sabendo, ele vai em busca da cura. Ele empreende uma busca para receber agora a cura, porque tudo que ele podia fazer, é evidente que ele tinha feito. E quando ele chega no local aonde ele foi orientado para ir, ali começa o processo da cura. A cura não veio no estalar de dedos. Houve um processo para que ele pudesse ser curado. E acontece a cura milagrosa. A cura milagrosa vai acontecer na vida dele. E vamos ver também qual foi a postura de Naamã, de Eliseu e Geazi antes e após a cura. Principalmente a postura de Eliseu como profeta, de Naamã como aquele que recebeu o milagre, e de Geazi como aquele que era o ajudante do profeta Eliseu. E vamos ver nessa lição, em toda essa lição, em todo esse fato histórico, nós vamos ver manifestado a graça, a misericórdia e o juízo de Deus. Deus é amor, mas Deus também ele é juízo. E vamos ver isso também aqui inserido dentro dessa lição. Pois bem, irmãos, são esses assuntos que nós veremos na lição de hoje, e ao longo da ministração a gente vai contando a história a qual a lição ela se refere. Pois bem, primeiro tópico nós vamos ver sobre Naamã, o chefe do exército sírio. Nós vamos estudar aqui uma resumida biografia de Naamã. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é quem era Naamã.
e a própria Bíblia, ela vai nos revelar quem era Naamã. Em 2 Reis, capítulo 5 e o versículo 1, nós vamos ver aí a Bíblia informando para nós quem era Naamã. 2 Reis, capítulo 5 e o versículo 1. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão, homem valoroso, porém leproso. Pois bem, então Naamã, ele era o comandante do exército da Síria. Ele era um homem honrado, era um homem admirado e respeitado por todos ali da Síria, principalmente pelo rei. Isso por causa das muitas vitórias que Naamã teve nas suas guerras. E nós vamos perceber que na Bíblia Sagrada, a Síria havia atacado Israel várias vezes. E Naamã também teve vitória contra Israel em algumas guerras. Então, Naamã, ele era, segundo a Bíblia, um homem valoroso. Ele era um homem influente no seu reino. Ele era um homem qualificado. Enfim, Naamã, ele era para a Síria um verdadeiro herói de guerra. Era alguém que os sírios viam ele como um herói de guerra, um homem que ele venceu muitas batalhas e por isso tinha muito respeito pelo rei e também ali pelo povo da Síria. Agora, apesar de não ser judeu, nós vamos ver que Naamã, ele foi usado por Deus como comandante do exército. Como? A Bíblia diz que o Senhor dera vitórias para ele, porque nas vitórias que Naamã foi usado por Deus para vencer, é porque era do propósito de Deus que Naamã vencesse essas guerras. Então nós começamos a nossa lição entendendo que Naamã não era um homem qualquer. Naamã, ele era o comandante das forças armadas da Síria. Então ele tinha uma posição muito elevada e uma posição de poder ali na Síria. Pois bem, mas apesar de Naamã ser tudo isso, apesar de Naamã ter conquistado tudo o que ele desejava, apesar de Naamã ele ser um homem valoroso, um homem respeitado, um homem honrado, apesar de Naamã ser um homem que era querido por todos ali, inclusive pelo rei, Naamã, ele havia perdido aquilo que era mais importante que era a sua saúde. Ou seja, nada daquilo que ele havia conquistado substituía aquilo que lhe faltava, que era a sua saúde. A Bíblia vai dizer que ele era tudo isso, mas porém, ele era leproso. E por ele ser leproso, isso afetava a sua integridade, afetava o convívio com a família e o deixava meio deprimido e frustrado. Mas aqui nós queremos abrir espaço para poder trazermos uma questão para você, professor, porque se você tiver um aluno mais aplicado na sala, se você tiver um aluno mais atento, estudioso, ele pode fazer a seguinte pergunta para você: mas espera aí, professor, a Bíblia diz que Naamã era leproso e era comandante do reino da Síria, mas a Bíblia não diz que o leproso tinha que ficar afastado da sociedade? A Bíblia não diz que o leproso tinha que ficar isolado, ele não podia ter convívio social com ninguém? E como é então que a Bíblia diz que Naamã, ele era comandante do rei da Síria e sendo leproso, não teria ele que ficar afastado do convívio? Aí vamos entender isso, porque o que nós temos aqui é uma aparente contradição bíblica, mas não é. Você tem que entender a Bíblia dentro do contexto. A primeira coisa que nós precisamos entender para responder essa questão é, primeiro, a Bíblia não fala qual era o grau de lepra que Naamã tinha. Então, quando a Bíblia fala de lepra, fala também de todo tipo de doença de pele, e quando você vai para Levítico capítulo 13, você vai ver as leis sobre a lepra. Então, não sabemos qual era o grau ali da lepra de Naamã. Segunda coisa, diferentemente de Israel, as leis judaicas não se aplicavam às nações gentílicas. Olha, Naamã não era judeu, Naamã era sírio. Então, as leis judaicas não se aplicavam às outras nações, se aplicavam apenas à nação de Israel. Então, mesmo que a lepra de Naamã fosse de um grau muito elevado, ele poderia ser afastado, não por causa da lei judaica,
mas por uma questão de saúde pública. Então, não sabemos qual era o grau dessa lepra dele. O fato é que sugere para nós o texto bíblico que a lepra de Naamã não estava num grau elevado. Porque se tivesse num grau elevado, evidentemente, até por uma questão de saúde pública, repito, e não por questões de leis judaicas que não se aplicavam a eles, ele teria, né, que ser afastado do convívio ali. Mas ele tinha, né, essas marcas na pele, essas manchas na pele. Era uma lepra, porém uma lepra que não estava num estágio avançado que lhe forçava a ficar fora do convívio. Por isso, então, ele continuava sendo o comandante do rei da Síria. E ele tinha um grande problema que, devido às suas roupas, evidentemente, o seu uniforme, a sua indumentária, escondia o seu corpo. Mas quando chegava em casa, ele tirava a roupa, ele estava lá com todas aquelas manchas na pele ali, né, com tudo aquilo na pele da lepra que ele possuía. Mas, repito, o fato dele continuar sendo o comandante, mesmo sendo leproso, nos sugere que a sua lepra não estava num estágio avançado no seu corpo ali. Pois bem, mas era lepra, era uma doença que envergonhava, era uma doença que trazia para ele um constrangimento, porque muitas pessoas que têm doenças de pele se sentem constrangidas, e era o caso ali de Naamã. Ele se sentia constrangido, envergonhado, e ele dificilmente, né, creio eu que Naamã, ele mostrava o seu corpo em público, devido a esse problema que ele tinha. Pois bem, ele tinha tudo, era tudo, mas não tinha a principal coisa, que era a saúde, porque isso trazia para ele uma tristeza muito grande. E nós vamos observar que certamente Naamã, ele tentou a cura daquela enfermidade de todos os meios possíveis. É claro, um homem rico, poderoso, ele não ia buscar a cura, provavelmente até mesmo buscando a cura no deus sírio Baal-zebub, que era o deus da Síria. Baal-zebub era o deus da Síria, mas ele não alcançou sucesso, nem no deus Baal-zebub, e muito menos na medicina daquela época. E isso trazia para ele uma grande tristeza. O problema que ele tinha era um problema humanamente impossível. E o que é pior, a morte estava se aproximando, porque ainda que a lepra dele, sugerindo para nós o contexto, que não era uma lepra no estágio avançado, mas ela poderia ficar no estágio avançado, poderia trazer sérias dificuldades para ele, e ele então poderia vir a óbito, poderia até mesmo vir a morrer. Então, era uma situação triste e lastimável com aquela doença de pele que Naamã possuía, que Naamã tinha. Pois bem, nós vimos qual era a situação dele, e um dia, ali na sua casa, em uma das suas investidas, nas suas batalhas, Naamã, ele traz para a sua casa uma jovem judia como escrava, para que essa jovem pudesse trabalhar em sua casa. E essa menina era ela judia, e aquela menina, vendo a situação de Naamã, ela um dia falou para sua patroa. Olha, no versículo 2 e o versículo 3, vamos ver o que essa menina judia disse para a sua patroa. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então a menina, ela vira para a sua patroa e disse assim: olha, oxalá, né? Quem dera que o meu senhor estivesse diante do profeta lá em Samaria, ele, o profeta, o restauraria da sua lepra. Então naquele momento ali, evidentemente que a esposa conta para Naamã, e Naamã então toma conhecimento de que havia uma oportunidade dele ser curado. Ele fica sabendo que ele poderia ser curado. Então a esperança estava vindo para ele do meio mais improvável. A esperança não veio por meio dos médicos, a esperança não veio para ele por meio dos deus Baal-zebub, a esperança dele estava vindo a partir de uma informação de uma escrava. Era a última coisa que ele pensava na vida, é que uma escrava iria dar para ele a solução para o problema dele.
Quando ele toma o conhecimento dessa possibilidade que ele tinha de ser curado, e para a menina era uma certeza, ele então vai até o rei. Ele acreditou na palavra daquela menina, ele comunica imediatamente ao rei, e o rei, que gostava muito de Naamã, que era respeitado, honrado, era querido principalmente pelo rei, o rei então vai empreender uma caravana, vai escrever uma carta, vai organizar uma comitiva e vai permitir que Naamã fosse em direção a Samaria em busca da cura. No versículo 4 e 5 nós vamos ver isso agora. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. Então o rei da Síria, quando Naamã conta para ele o que a escrava havia dito, ele então empreende essa caravana, autoriza Naamã e manda Naamã levar presentes para o rei da Síria. Aquele reino próspero, aquele reino poderoso que era o da Síria naquela época, nada pôde fazer por ele. Com toda a riqueza, com todo o poder que eles tinham, o rei da Síria nada pôde fazer por ele. Mas agora havia uma oportunidade de cura. Só que o rei da Síria escreve uma carta, apresentando Eliseu ali ao rei de Samaria. Entretanto, quando Naamã chega lá em Samaria, houve uma interpretação distorcida da mensagem da menina. Na hora de redigir a carta, o rei da Síria fez uma redação que provocou uma interpretação errada. Tanto o comandante e o rei da Síria, eles entenderam que o rei de Israel, que era Jorão, se não me engano na época, é quem iria promover tal cura. Então na carta ele redigiu a carta de uma forma que ele estava mandando Eliseu até o rei de Samaria, para que o rei de Samaria curasse Eliseu. Uma interpretação distorcida. E quando Naamã chega ali em Samaria e apresenta a carta para o rei, ele tinha que passar pelo rei, evidentemente, era de praxe, ele não podia chegar lá com o exército da Síria no território de Samaria sem passar pelo rei de Samaria. Não é questão de respeito, mas o problema não estava nisso, estava na redação da carta, que teve uma interpretação errada. Tanto o comandante lá na Síria como Naamã interpretaram de forma errônea a informação da menina, e na carta ele coloca de uma forma que também vai provocar uma interpretação distorcida da parte do rei de Samaria. E olha só qual foi a reação do rei de Samaria, segundo o rei 5, versículo 6 e o versículo 7. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para que eu restaure a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Então, quando Naamã chega até o rei de Samaria e entrega a carta do rei da Síria para o rei de Samaria, e o rei de Samaria lê a carta, diz a Bíblia que ele rasga as suas vestes na hora. E o ato de rasgar as vestes para o judeu tinha um significado. Pelo menos em 4 situações os judeus rasgavam as suas vestes. O judeu rasgava as suas vestes em sinal de luto, quando morria alguém, aí em sinal de luto, de tristeza, ele rasgava as suas vestes. O judeu rasgava a veste numa situação de notícia ruim, quando recebia uma notícia ruim, ele, para poder mostrar o quanto a notícia ele tinha afetado, ele também rasgava as suas vestes. E o judeu rasgava as suas vestes também em sinal de arrependimento.
reconhecendo a gravidade do seu pecado. Foi o caso de Davi, quando peca e rasga as suas vestes ali, era o sinal de arrependimento. E a quarta situação em que o judeu rasgava as suas vestes, era em sinal de indignação. É quando a pessoa ficava indignado perante um ato de afronta, né? Foi o caso do rei Jorão. Quando o rei de Samaria lê a carta, e na carta disse que o rei da Síria estava enviando Naamã até ele, para que ele, o rei de Samaria, curasse a lepra de Naamã, o rei ficou indignado, e por isso ele rasga suas vestes em sinal de indignação, e vai dizer: olha, esse rei da Síria está buscando ocasião para guerrear comigo, porque ele manda esse homem leproso até mim, para que eu possa curá-lo, e eu não posso curá-lo, e aí se eu não curar esse homem, ele vai voltar de novo leproso lá para a Síria, e ele vai entrar em guerra comigo, está buscando ocasião para poder guerrear comigo. Ele fica indignado ali. Então, aqui nós podemos já, nessa primeira parte desse fato histórico, nós podemos já tirar algumas lições práticas, porque a história continua a partir do segundo tópico. Quais são as lições práticas que nós tiramos aqui, dessa primeira parte aqui da lição, até o momento em que Naamã chega até a presença do rei de Samaria, e o rei de Samaria rasga suas vestes indignado? Primeira coisa que nós aprendemos: o que adianta conquistar o mundo inteiro e não ter esperança nenhuma? Naamã tinha conquistado tudo que ele precisava conquistar. Conforme ouvimos aqui, era um homem poderoso, honrado, respeitado, querido, era um homem influente, era um homem rico, com certeza, como comandante das forças armadas da Síria. Não era um homem pobre, era um homem rico. Mas de que adiantava isso tudo para ele, se ele não tinha esperança nenhuma? Já não tinha mais esperança de que seria curado, que os recursos que ele tinha não resolviam o problema dele. Muitas pessoas são assim neste mundo, são pessoas que conquistaram tudo na vida, mas não têm a esperança de uma vida eterna, a esperança de um futuro eterno. E essa era a situação de Naamã. Jesus disse certa vez: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quantos homens que partiram para a eternidade, que foram homens considerados os homens mais ricos do mundo, e que eles dariam tudo por uma esperança, mas não tinham essa esperança. A segunda coisa que nós aprendemos aqui, nessa primeira parte desse fator histórico, é que nesta vida, a pessoa, ela pode até ser a mais rica, ela pode ser a mais poderosa, ela pode ser a mais honrada, ela pode ser a mais influente, ela pode ser a mais importante, mas sempre haverá um porém na vida dessa pessoa. E é assim com muitos homens: são ricos, famosos, poderosos, honrados, influente, importante, porém não tem Jesus no coração, porém não tem a salvação. Essa era a situação de Naamã, era tudo isso, porém lhe faltava o mais importante, que é a sua saúde. Isso nos remete para o mancebo de qualidade, quando aquele jovem chegou para Jesus e disse: bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse: bom, é só um que é Deus. Você conhece os mandamentos? E ele: os cumpro desde a minha mocidade. Aí Jesus dizia: olha, mas falta-te uma coisa, é o porém, falta-te uma coisa, vá, vende tudo que tens, dá aos pobres, segue-me e você terá um tesouro no céu. Então essa era a situação de Naamã, e essa é a situação de muitos, que tem tudo, mas não tem nada, porque não tem a esperança e não tem Jesus no coração. A terceira coisa que nós aprendemos, que a atitude daquela menina judia, que estava como escrava na casa de Naamã, nos ensina que não importa onde nós estejamos, e nem as condições que nós estejamos, sempre haverá uma oportunidade para nós falarmos de Deus e mantermos firmes a nossa fé. Aquela menina, ela tinha razão para poder estar aborrecida, para poder estar triste, porque estava como escrava na casa de um homem, longe da sua família, longe dos seus pais, mas ela mantinha a fé dela viva. Ela tinha a fé viva em seu coração, e ela não, independente da situação dela, de onde ela estava, ela não perdeu a oportunidade de anunciar a Deus. Ela manteve firme a fé dela, e nós aprendemos isso. Onde quer que nós estejamos, em qualquer situação que nós estejamos,
nós temos que manter a nossa fé viva e aproveitarmos a oportunidade de falar de Jesus. Eu me lembro de uma irmã no interior onde eu morava, que ela tinha um câncer na boca, e nós sempre visitávamos essa irmã toda semana. Ela já era uma senhora velhinha, e mesmo naquela cama, com o câncer consumindo a sua boca, ela sempre dizia para nós assim: pastor, Jesus é muito bom. Então, a situação dessa menina era uma situação de alguém que poderia estar revoltada contra Deus, estar brava contra Deus, mas não, ela não perdeu a oportunidade, independente da situação, da condição, ela manteve firme a sua fé. Isso é um ensinamento muito grande para nós. Quarta coisa que nós aprendemos: ninguém é tão forte e poderoso que não dependa de Deus para receber um milagre. Naamã era forte, Naamã era poderoso, mas dependeu de Deus para que o milagre acontecesse na vida dele. A pessoa pode ser a pessoa mais rica deste mundo, mas para acontecer um milagre na vida dela, ela depende de Deus. Não vai ser o dinheiro dela que vai operar o milagre, somente Deus pode operar milagre. E Naamã, ele viveu isso, forte e poderoso, mas para ser curado da sua lepra, ele dependeu de Deus. Outra coisa que nós aprendemos é que as qualidades de um homem de Deus não estão atreladas a títulos e posições. O rei da Síria, quando vai redigir a carta, ele vê que quem poderia curar Naamã seria o rei de Samaria. Muitas das vezes a pessoa pensa que a solução está no título de alguém. Grande homem de Deus vai estar aqui hoje à noite. Não existe grande homem de Deus, grande é apenas o Senhor. Nós aprendemos que as qualidades de um homem de Deus não está relacionada ao seu título, não está atrelada a títulos e posições, mas está atrelado àquele que é realmente usado por Deus. Era o caso ali do profeta Eliseu. E nós aprendemos ainda que interpretar mal uma situação, pedido ou conselho, pode gerar conflitos desnecessários. A má interpretação do comandante e do rei da Síria em relação à informação que a menina deu, porque qual era a orientação que a menina deu? Olha, se o meu senhor estivesse em Samaria diante do profeta, não era diante do rei, era diante do profeta. Então a solução não estava no rei, a solução não estava no palácio, a solução estava no profeta. Mas uma interpretação errada fez com que o rei da Síria redigisse uma carta em que ele coloca a solução no rei de Samaria, e isso quase gera um conflito por causa de interpretações erradas. E quando chega no rei de Samaria, ele também fica furioso, porque ele vai entender que o rei da Síria estava colocando a responsabilidade nele de curar Naamã, sendo que ele não tinha poder para curar ninguém. Então é preciso tomar cuidado com as interpretações que nós fazemos de situações, de conselhos, de conversas, de coisas que a gente fica sabendo, para você não gerar um conflito sem necessidade. Pois bem, nesse primeiro tópico, então, essas são algumas lições práticas que nós aprendemos, e você, com certeza, professor, vai extrair também aí mais lições práticas para a sua vida. Vamos dar continuidade, então, à história. No segundo tópico, vai começar o processo da cura, quando nós vamos ver aqui, na verdade, a postura do profeta Eliseu. Quando Eliseu fica sabendo da situação, alguém informou para ele, a Bíblia não fala como ele ficou sabendo, mas ele ficou sabendo, de repente foi Deus que revelou para ele, vai saber, né? Era um homem de Deus. Mas quando ele fica sabendo da situação, ele repreende o rei de Israel pela estupidez do rei de Israel, pela incredulidade do rei de Israel, e manda que envie Naamã até ele. É o versículo 8, 2 Reis capítulo 5, versículo 8. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Então Eliseu, quando fica sabendo da situação, ele fala com o rei: por que você rasgou suas vestes? Manda esse homem até mim, porque ele vai saber que há um Deus em Israel. Se você, rei Jorão, não crê em Deus, eu creio, manda ele até aqui. Então ele repreende o rei de Israel ali por aquela reação estúpida de rasgar as suas vestes como sinal de indignação. E então vamos ver que Naamã, então, ele vai até a casa do profeta Eliseu.
E quando chega na casa do profeta Eliseu, olha só o que acontece, versículo 9 e o versículo 10 vai falar isso para nós. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então, Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificado. Então, quando Naamã chega até a porta da casa de Eliseu, Eliseu não vai se impressionar com toda a pompa de Naamã. Eliseu não vai nem receber Naamã. Ele simplesmente manda um mensageiro com instruções que Naamã precisava seguir para ser curado. Olha, vai lá fora e fala com Naamã que é para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, que ele vai ficar curado. Somente isso. Então Naamã não se impressionou com a posição, Eliseu não se impressionou com a posição de Naamã, com o poder que ele tinha, com toda aquela pompa, nem recebeu, nem saiu na porta para dar um bom dia, boa tarde, não sei qual era o período que ele estava ali, nem para isso, ele saiu. E isso então, vamos ver a postura de Naamã. A postura de Eliseu foi uma postura de nem receber o comandante, mandou um recado, com orientações que ele tinha que seguir para ser curado. Aí vamos ver a postura de Naamã. Naamã, quando o rapaz chega e dá o recado para ele, Naamã fica decepcionado, fica revoltado. Por quê? Porque Naamã já tinha idealizado na mente dele como é que ele ia receber a cura. Ele já tinha idealizado todo o processo de como ia acontecer a cura dele. E não aconteceu desse jeito. O versículo 11 e o versículo 12 vai mostrar a idealização do processo da cura que Naamã tinha em sua cabeça, em sua mente, de como seria. Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Então, não são porventura Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então Naamã, até pela sua posição, nós vimos aqui quem era Naamã, não era um pé rapado qualquer, não era uma pessoa qualquer. Então até pela sua posição, ele idealizou o seguinte: olha, eu vou chegar lá e o profeta vai sair, vai impor as mãos sobre mim, vai invocar o seu Deus por mim, vai fazer todo um ritual a meu favor, e aí eu vou ser curado. Mas quando chega na porta, na casa do profeta, o profeta nem sai para dar um bom dia ou boa tarde para ele, simplesmente manda um recado para ele. E aí ele fica revoltado, falou: olha, eu pensei que ia ser assim desse jeito, e esse homem nem me recebe. Em outras palavras, para você entender melhor no português nosso, quem ele pensa que ele é para me tratar dessa forma? Quem ele pensa que ele é para me tratar desse jeito? Ou quem ele pensa que eu sou para me tratar desse jeito? Eu não sou qualquer um, eu sou o comandante das forças armadas da Síria, mereço respeito, mereço ser recebido, mereço ser atendido. Então ele fica revoltado com o tratamento que foi dado para ele por profeta Eliseu, e resolve ir embora. Não, vamos embora. Já que ele mandou eu mergulhar no Rio Jordão, não seria muito mais fácil ele ter mandado eu mergulhar lá no rio, lá da Síria, da Abana e Farpá, que são rios com águas mais claras, porque a água do Rio Jordão, naquele ponto aonde Eliseu mandou ele mergulhar, eram águas meio barrentas, e eu vou ter que entrar nessa água. Então que mandasse eu voltar para a Síria e mergulhar nos rios de lá, porque lá eu mergulharia no rio de águas mais limpas e seria curado do mesmo jeito. Agora eu tenho que mergulhar nesse rio, não, vamos embora. Mas aí vemos a misericórdia de Deus entrando em ação. Ele vai ser aconselhado por um dos seus soldados, dos seus empregados, a fazer diferente. É o versículo 13, segundo Reis 5, versículo 13. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma coisa grande, porventura não o farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então, quando ele já está empreendendo o retorno da caravana para a Síria revoltado, ele ia perder a bênção dele por causa
disso, vamos ver daqui a pouco, um dos seus soldados diz: meu senhor, se o profeta tivesse pedido algo mais difícil para você ser curado, você não faria isso? Em outras palavras, ele não te pediu nada difícil de fazer. Tudo que ele te pediu é você descer ao teu Jordão. O Jordão está logo ali. É você descer o Jordão e mergulhar 7 vezes, uma coisa fácil para ser feita, ele não te pediu nada difícil. Aí então é que Naamã, ele ouve o conselho daquele empregado. Ele resolve então seguir, contra a vontade dele, ele resolve seguir mesmo assim as orientações enviadas por Eliseu. Isso nos remete àqueles 2 filhos, né? Que o pai chega para um e manda ele para trabalhar no campo, né, na lavoura. Ele diz que vai, mas não vai. E o outro fala que não vai, mas vai. Qual que fez a vontade do pai? Aquele que disse que não foi, mas foi. E aqui, Naamã, ele age da mesma forma. Contra a vontade ele desce. Essa era a vontade de Deus, que ele descesse ao rio Jordão e mergulhasse 7 vezes. E aí nós podemos ver, nos 7 mergulhos que ele vai dar, que Eliseu ele poderia ter feito do jeito que Naamã idealizava. Nos 7 mergulhos, Eliseu poderia ter feito exatamente como ele pensava. Eliseu poderia ter realmente recebido ele, Eliseu poderia ter chamado ele para entrar na sua casa, imposto as mãos sobre ele, orado por ele, ter feito todo aquele ritual. Eliseu poderia ter feito isso. Sim. Oi? Não, soldado não, falei isso aqui? Não, estou obrigado aqui, não, está errado, tá? Foi um erro de digitação aí, tá bom? O soldado não chama Eliseu, não. Eliseu aqui é o profeta, Eliseu poderia ter feito do jeito que Naamã idealizava. Não, mas Eliseu, olha bem, Eliseu poderia ter feito, Eliseu é o profeta, ele poderia ter feito do jeito que Naamã idealizou, que seria recebido por ele, olha só, recebido por ele, imposto as mãos sobre ele, orado por ele. Ou seja, o profeta Eliseu poderia ter feito do jeito que Naamã pensou. Deu para entender agora? Então não tem erro nenhum, né? Não tem. Naamã é o comandante. Naamã idealizou que seria feito a cura dessa forma, certo? Então, Eliseu poderia ter feito do jeitinho que Naamã pensou. Mas analisando essa questão aqui no aspecto espiritual, nós vamos entender que eram necessários aqueles 7 mergulhos. Porque cada mergulho que Naamã daria naquele rio Jordão, iria afogar as 7 coisas negativas que havia na vida dele, que precisavam ser eliminadas, e o profeta Eliseu sabia disso. Eliseu sabia que Naamã tinha coisas na vida dele que precisavam ser tiradas, e elas seriam tiradas a partir do momento em que ele mergulhasse aquelas 7 vezes. Então, analisando no aspecto espiritual, nós vamos observar que Naamã precisava sim mergulhar 7 vezes. Primeiro, para que fosse eliminado, afogado naquelas águas do Jordão, a soberba. Naamã demonstrou ser um homem muito soberbo. O que é soberba? A soberba é uma manifestação de pretensão de superioridade. É aquela pessoa que ele se acha superior, e por ser superior, ele entende que ele é o mais importante, ele entende que ele é o melhor, e que ele precisa ser tratado de modo diferenciado. Esse era o pensamento de Naamã. Poxa, eu sou o comandante das forças armadas da Síria, eu mereço ser tratado diferente, eu não sou qualquer pessoa. Então essa soberba, ela precisava ser eliminada, e ela seria eliminada quando ele descesse no primeiro mergulho. Essa soberba seria afogada naquelas águas. A segunda coisa negativa que precisava ser afogada nas águas daquele rio, era o orgulho, porque o orgulho é exatamente aquela pessoa que não dá o braço a torcer, mesmo sabendo que está errado. O orgulho é aquela pessoa que quer fazer do seu jeito, pois ela entende que só o jeito dela é o jeito certo. E foi exatamente isso que Naamã teve, orgulho. Ele idealizou que seria daquela forma e acabou. Ele não aceitava outra forma de acontecer a cura. Então esse orgulho, ele precisava ser afogado naquelas águas do rio Jordão. Outra coisa que precisava ser afogado ali era a razão. Então, Naamã, ele entendeu racionalmente que essa seria a forma, na razão dele seria daquele jeito. A razão muitas vezes leva o homem a perder as bênçãos de Deus. Essa razão precisava ser afogada ali naquele rio Jordão.
Outra coisa negativa que precisava ser afogada naquele Rio Jordão era a ansiedade que Naamã tinha. A ansiedade, muitas vezes, ela nos atrapalha a recebermos o milagre de Deus. Outra coisa que precisava ser afogada naquele rio era a autossuficiência. Ele era autossuficiente em relação a como ficaria livre daquela doença. Isso precisava ser eliminado. Outra coisa que precisava ser afogada naquele rio era o desejo de desistir. Ele quase perdeu a bênção quando ele resolveu desistir de cumprir aquelas orientações. E quantas pessoas perdem o milagre de Deus porque desistem no meio do caminho? E outra coisa que precisava ser afogada naquelas águas era a sua derrota. Mas como assim? Ele não era um campeão? Ele não era um herói de guerra? Não era um combatente valoroso, respeitado, honrado, querido por todos? Considerado como um homem que venceu muitas batalhas? Sim, mas a maior derrota da vida dele era aquela doença que ele tinha no seu corpo. Essa era a derrota dele. Tinha conquistado muitas batalhas, mas era um homem derrotado pela doença. Então aquela derrota precisava ser afogada nas águas do Rio Jordão. Por isso que Eliseu orienta que ele precisava mergulhar 7 vezes. Porque em cada mergulho, essas coisas seriam eliminadas, iriam ser afogadas naquelas águas do Rio Jordão. Então Naamã, ele precisava aprender essa lição por meio desse ato simbólico, que diante de Deus, a soberba não pode prevalecer, o orgulho, a razão, a ansiedade, a autossuficiência, o desejo de parar, de desistir e a derrota, tudo isso precisa ser tirado de nossa vida. E através desses mergulhos, cada mergulho dado, ia embora uma dessas coisas negativas da vida dele. E aí, depois do 7º mergulho que ele dá, ele se levanta então ali curado. E aqui, vamos abrir espaço para algo muito importante. Quando Eliseu prescreve para Naamã 7 mergulhos, e não outro número qualquer, a Bíblia não diz o porquê exatamente foram 7. Nós analisamos aqui, conjecturando, no aspecto espiritual, dessas coisas que precisavam ser eliminadas da vida dele. Mas provavelmente, o número 7 ali que Eliseu sugere, está relacionado ao significado para o judeu do número 7. Porque na simbologia hebraica, o número 7 significa o quê? A perfeição de Deus. Tanto que quando Naamã ele sai dali do rio, ele sai completamente curado, com a sua pele branca como a de bebê, ou seja, algo perfeito que Deus realizou. E aí o que acontece? Infelizmente, devido a interpretações, o número 7 é interpretado de uma forma que as pessoas começaram a colocar a numerologia nos cultos para buscar e receber o milagre. E aí então é onde surge a tal das campanhas, 7 quinta-feira, 7 sexta-feira, 7 não sei o quê. O grande problema não está na campanha em si, não é esse o problema. O grande problema é quando as pessoas condicionam o recebimento da bênção no cumprimento total de todos os dias da campanha. Quer dizer então, vamos ter uma campanha da vitória de 7 sextas-feiras, mas aí, devido ao trabalho, à saúde, então eu não posso vir, eu vou perder minha bênção, porque eu quebrei o elo ali dos 7 dias. Quer dizer então que para eu receber a bênção, está condicionado a eu estar aqui às 7 sextas-feiras da campanha que foi realizada? Aí é que está o grande problema, é condicionar um milagre a uma numerologia de um culto ou de uma campanha. Porque Deus, Ele não precisa de numerologia para poder realizar os seus milagres. E infelizmente, muitos não entendem assim. Não estamos aqui falando contra a campanha, isso aí que muitos do outro lado não vão concordar, mas essa é a realidade. O problema, repito, não está na campanha, o problema está em condicionar o milagre à numerologia da campanha. Quer dizer que se a pessoa não vier 7 vezes, não vai receber a bênção? Não é por aí. Então a Bíblia, ela não nos dá, uma condição para fazermos isso. E qual foi o resultado então da obediência às instruções que Naamã cumpre, passada por Eliseu? Versículo 14 vai dizer isso para nós. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino,
e ficou purificado. Então, como resultado, ele foi completamente curado. Número 7, na simbologia judaica, a perfeição. A cura foi perfeita na vida de Naamã. A sua pele tornou-se como a pele de uma criança, perfeitamente pura, limpa, purificada. É isso que Deus faz. O milagre que Deus faz não é um milagre incompleto, é um milagre completo, é um milagre perfeito. E aí então Deus vai mudar não apenas o exterior, mas vai mudar também o interior de Naamã, fazendo dele um novo homem. Por quê? Porque ele passa a reconhecer o Deus de Israel como Deus, o único e verdadeiro Deus. Versículo 15. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Então vamos analisar algo muito importante aqui. Então Naamã, ao receber a cura, ele reconhece do Deus de Israel como o único Deus verdadeiro. Vemos aqui uma mudança, uma transformação. Mas aí, quando você vai no versículo 17 e no versículo 18, mais precisamente, eu vou pedir ao irmão que leia para mim. Irmão Neutro, você está com a Bíblia aí não, né? Versículo 18, eu vou ler aqui. Quando vamos no versículo 18, nós vamos ver uma atitude de Naamã que vai supostamente contradizer aqui essa conversão dele, porque ele vai reconhecer o Deus de Israel como o único Deus. E aí quando chega no versículo 18, olha só o que ele vai dizer, depois de confessar Deus como Deus verdadeiro, diz assim: nisto perdoe o Senhor ao teu servo, quando o meu senhor entrar na casa de Rimon, para ali adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimon, quando assim me encurvar na casa de Rimon, nisto perdoe o Senhor o teu servo. Espera aí, aliás, afinal de contas, Naamã se converteu ou não se converteu? Porque nós vemos aqui Naamã reconhecendo o Deus verdadeiro, e ele disse assim: olha, eu vou levar um pedaço de terra daqui para lá para a Síria, porque nunca mais eu vou oferecer sacrifício a outro Deus, porque somente o Deus de Israel é o Deus verdadeiro. Mas aí nós vemos no versículo 18, ele já pedindo ao profeta Eliseu um perdão antecipado, porque quando ele chegasse na Síria, ele acompanhasse o seu rei, até o templo de Rimon, e ali ele se encurvasse juntamente com o rei da Síria perante ali aos deuses falsos, que Eliseu perdoasse ele. E aí Eliseu vai dar uma resposta: vai em paz. Quando Eliseu diz vai em paz, Eliseu não está endossando aquela atitude idólatra de Naamã, que já tinha anteriormente reconhecido o Deus de Israel como Deus verdadeiro. E ele converteu ou não converteu? Como é que ele se converteu então? E logo na sequência já está pedindo perdão por um ato de idolatria que ele vai fazer. Irmãos, aqui temos que entender uma coisa, porque aqui não temos nenhuma contradição bíblica, e não vemos aqui também Eliseu endossando aquela atitude. Quando Eliseu diz vai em paz, é para ir em paz mesmo, que Deus o acompanhasse até a sua terra, não que estava aprovando a atitude. E nós não vemos aqui Eliseu questionando Naamã, não vemos aqui Eliseu contra-argumentando Naamã acerca dessa postura que ele iria fazer na frente. O que nós aprendemos aqui, irmãos, é que Naamã, ele estava num processo de libertação. Naamã estava num processo de conversão, de salvação. Não estava completamente liberto ainda. E ele tinha uma posição no reinado onde ele precisava fazer aquilo, mas a sua consciência já estava mostrando que aquilo não era certo, mas ele não estava ainda completamente ali liberto. E não é assim que acontece. Quantas pessoas aceitam Jesus como Salvador, fumam, bebem, jogatina, aceitam Jesus como Salvador hoje, mas não são libertos amanhã. Muitos aceitam Jesus como Salvador e às vezes continuam durante um tempo ainda fumando, continua durante um tempo ainda bebendo alguma coisa, continua durante algum tempo ainda com idolatria. Quantos aceitam Jesus e ainda tem na casa dele ali os objetos idólatras? Por quê? Porque é um processo de libertação. Tem pessoas que são libertas imediatamente, mas tem pessoas que não, que ela vai passando por um processo.
O Espírito Santo vai mostrando para ela, vai trabalhando na mente, no coração dela, e ela vai se libertando aos poucos daquelas coisas. Então assim foi com Naamã. Por isso que Eliseu não questiona, não contra-argumenta, porque Eliseu sabia que Naamã estava num processo de libertação, e que mais na frente esse processo poderia se concluir. Mas Naamã já estava com a consciência de que aquilo era errado. Antes nem a consciência ele tinha, mas agora ele já tinha consciência que aquilo era errado, e ele, como servo do rei, ele precisava cumprir a sua missão, mas lá na frente ele iria aos poucos se libertando daquela situação. Então não vemos aqui nenhuma contradição bíblica. E o que nós aprendemos aqui nessa parte da segunda história? Primeiro, nós não podemos nos impressionar com o que as pessoas são e possuem, e tratar de modo especial essas pessoas na busca por um milagre, em detrimento das mais simples. Tiago vai escrever sobre isso no capítulo 2, e versículo 12 em diante, depois você lê em casa. Nós vamos ver ali que Naamã não se impressionou com a pompa Eliseu não se impressionou com a pompa de Naamã, e muitas vezes, muitos fazem isso, querem simplesmente se impressionar com aquela pessoa que é poderosa, que é rica, que é famosa, que vem buscar um milagre, e quer tratar essa pessoa de modo diferente, em detrimento de uma pessoa mais simples. Não, nós aprendemos com a história de Naamã que não é assim que Deus trata as pessoas, e não é assim que nós não podemos tratar. Seja quem for que estiver buscando um milagre, rico ou pobre, ele precisa ter o mesmo tratamento para poder receber o milagre diante de Deus. Segunda coisa que nós aprendemos: sempre que buscamos um milagre baseados em nossa razão, nós podemos nos decepcionar. Naamã, ele buscou o milagre segundo a sua razão, e por causa da sua razão, ele quase pede o milagre. Ele tinha razão em dizer que era muito mais fácil para ele mergulhar nos rios da Síria, que eram mais limpos. Razão. Mas Deus não trabalha com a razão, Deus trabalha com a revelação. Então precisamos entender que se nós buscamos um milagre baseado em nossa razão, pode ter certeza que nós vamos nos decepcionar. Terceira coisa que nós aprendemos: nós não podemos condicionar o recebimento de um milagre em superstições, em liturgias, inovações, pois Deus não precisa disso, seu poder está acima de tudo isso. Nós não podemos condicionar um milagre a superstições, a inovações, a amuletos, a símbolos, para que o milagre aconteça, porque Deus é muito maior do que isso. Então vamos dar um exemplo prático para você entender. Conseguir um emprego hoje é um milagre, não é verdade? 15 milhões de desempregados, conseguir um emprego hoje é um milagre, mas eu não posso condicionar esse milagre só trazendo uma carteira de trabalho para alguém orar. Não, Deus só vai abrir a porta para mim de um trabalho se eu levar a carteira de trabalho lá para o pastor orar e ungir a minha carteira. Não, Deus não precisa desse ponto de contato para realizar esse milagre. Eu não preciso de um objeto consagrado, não preciso de uma liturgia para que o milagre aconteça. Deus está acima disso tudo, o seu poder está acima disso tudo. Você não precisa de um lenço, não precisa de nada disso para que o milagre aconteça, porque Deus está acima de todas estas coisas. E a quarta coisa que nós aprendemos, que para aquele que obedece às orientações de Deus, mesmo contrário à sua vontade, o milagre acontece se essa for a vontade de Deus. Aí que entra o grande problema das campanhas. Conversávamos, eu e o irmão Emerson aqui, nos bastidores. O grande problema da campanha é, hoje vamos fazer esse mês vamos fazer uma campanha dos milagres. Serão 7 sexta-feira para acontecer milagre. E se Deus não quiser fazer milagre nessas 7 sextas-feiras, como é que vai ser? Porque tudo passa pela vontade de Deus, né? Vamos ter essa semana o culto da palavra. Qual culto que não é da palavra? Então são inovações que as pessoas vão colocando como meio de atrair as pessoas, e Deus não precisa disso para que ninguém seja atraído até Ele. Para isso, Deus disponibilizou o Espírito Santo. É o Espírito Santo que atrai as pessoas até Cristo. Então nós aprendemos isso nessa segunda parte da história. Pois bem, vamos agora ao terceiro tópico, a partir do momento agora em que Naamã se levanta ali do Rio Jordão, e ele é curado, e ele vai até Eliseu.
Quando chega até Eliseu, vamos ver a postura infeliz de Geazi. Sugere para nós o contexto que Geazi estava presente ali no momento em que Naamã retorna para Eliseu. E quando Naamã retorna até Eliseu, Naamã vai levando um presente de gratidão. Está no versículo 15, vamos repetir ele, o versículo 15. Naamã está levando um presente de gratidão para ali Eliseu. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio, e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Então veja bem, ali agora, Naamã, como forma de gratidão, ele volta até Eliseu e leva um presente para Eliseu. Olha só, a Bíblia não fala para nós, né, se esse presente que Naamã está levando para Eliseu como forma de gratidão pela cura, é o mesmo presente que ele levou lá para o rei de Samaria. Se for o mesmo presente, vamos considerar que seja o mesmo presente, irmãos, não era pouca coisa não. Nós tivemos o cuidado de pesquisar para buscar os valores em reais aproximados, evidentemente, desse presente, não é verdade? Diz a Bíblia que ele levou lá para o rei, que Naamã levou para o rei lá, ou levou, né, com ele, 10 talentos de prata, não é isso? 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro, além de 10 vestes. Esse é o presente que ele levou lá até o rei de Samaria. Se for o mesmo presente, porque o rei de Samaria não resolveu o problema de Naamã, então se for o mesmo presente, que ele agora deixou de entregar para o rei e trouxe para Eliseu, os valores são extraordinários, e se fosse nos dias de hoje, é difícil muitos aí não terem aceitado. Vamos lá, primeiramente, ele levou 10 talentos de prata. Um talento de prata tinha aproximadamente de 30 a 32 quilos, vamos considerar então 30 quilos, que é um valor redondo para ficar mais fácil, né? Ele levou 10 talentos de prata. Se um talento tem 30 quilos, logo então ele levou 300 quilos de prata. Vai calculando comigo aí. 1 quilo de prata equivaleria hoje a mais ou menos 4.000 reais. Ele levou 300 quilos de prata, sendo cada quilo nos valores de hoje aproximadamente 4.000 reais. Quando você pega os 300 quilos de prata no valor de 4.000 reais cada um, e você multiplica 300 quilos por 4.000 reais, vai dar quanto? Alguém sabe aí? 1.200.000 reais em prata. Olha só, 1.200.000 reais em prata. Mas além disso, ele levou também 6.000 ciclos de ouro. Um ciclo de ouro equivale a 12 gramas. 1 quilo de ouro vale 300.000 reais. Ele levou 6.000 ciclos de ouro, que seria, né, um ciclo vale 12 gramas multiplicado, ele levou 72 quilos de ouro. Quando você multiplica 12 vezes 6.000 ciclos, 12 gramas vezes 6.000 ciclos, vai dar 72 quilos de ouro. 1 quilo de ouro está saindo no mercado aproximadamente por 300.000 reais. Então, ele levou 72 quilos vezes 300.000, vai dar 21.600.000 reais em ouro. Então nós temos 1.200.000 reais em prata e 21.600.000 reais em ouro, e levou 10 mudas de vestido. Eu não consegui o valor da muda de vestido, mas só isso aqui está dando um total de 22.800.000 reais em ouro e prata, tirando os vestidos que eu não consegui descobrir o valor de cada peça de vestido que ele levou. Mas sem os vestidos, já é uma fortuna, 22.800.000 reais. E aí eu te pergunto, é um dinheiro para mudar a vida de qualquer pessoa, é ou não é? Então, se foi esse mesmo presente que ele tinha levado até o rei, se for o mesmo presente que ele levou para o profeta Eliseu como gratidão, ele estava levando aproximadamente 22.800.000 reais, mais as vestes, que eu não sei o valor que é.
mas só isso aqui já era um valor extraordinário. Mas aí o que aconteceu? Eliseu não vai aceitar. Olha que coisa incrível, ele não vai aceitar. Se fosse nos dias de hoje, hein? Será que muitos líderes aí não aceitariam 22.800.000 reais como oferta de gratidão por uma bênção que ele recebeu na igreja que ele pastoreia? Fica a interrogação, né? Só que Eliseu não vai aceitar, porque Eliseu sabia que aquele milagre foi operado por Deus. Eliseu não achava, ele achava que era um erro terrível ele tirar proveito daquilo que Deus realizou através dele. Ele não achava isso correto. Então ele não vai aceitar essa oferta milionária como forma de gratidão, não, porque primeiro, foi Deus que te curou, Naamã. Segundo, eu não vou aproveitar daquilo que Deus realizou através de mim na sua vida, não, porque não fui eu que fiz nada. E olha que Eliseu, ele era um homem simples. Olha que Eliseu não tinha bens. E além de tudo, Eliseu, ele era responsável por uma escola de profetas, para sustentar essa escola. Diante daquela situação, se Eliseu fosse agir pela razão, ele tinha todos os motivos do mundo para aceitar aquele presente milionário, mas ele não aceita. Por quê? Porque ele sabia que somente Deus havia feito aquele milagre. Então nós vamos daqui a pouco fazer uma aplicação prática, você vai entender melhor isso aqui. Lê o versículo 16, por favor, irmão. 2 Reis 5, versículo 16. Vamos ver o que nós temos lá nesse versículo agora. Porém, ele disse: vive o Senhor em cuja presença estou, que a não tomarei. E instou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. Ele recusou, e já vimos aqui por qual motivo ele recusou. Então, Eliseu, sim. O próprio versículo aí já responde, então, porque você disse assim que às vezes um pastor de uma igreja poderia acontecer isso na igreja, ele recusaria ou não. O versículo responde: vive o Senhor em cuja presença estou. Às vezes se a pessoa não tiver na presença de Deus mesmo, né? Porque o Espírito Santo vai falar com ele na hora, não aceita. Não aceita, porque ele está fazendo um pagamento pelo milagre que foi recebido de graça. Se ele estiver na presença de Mamon, aí ele vai aceitar. Então, Eliseu entendeu que a cura de Naamã foi um ato da misericórdia de Deus, que nenhuma soma de riqueza ou presente poderia retribuir aquilo que Deus fez na vida de Naamã através da vida dele. E então Naamã, diante daquela recusa, Naamã, ele se propõe servir somente a Deus por toda a sua vida. É o versículo 17 que nós veremos aqui agora. 2 Reis 5,17. E disse Naamã: seja assim, contudo, dê-se a este teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá a este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Então, diante daquela recusa de Eliseu, Naamã diz: olha, então eu vou levar um pouco de terra daqui, lá para a Síria, e lá eu vou adorar a Deus, nunca mais vou oferecer sacrifício a outro Deus. Ele propôs no coração fazer isso, mas no versículo 18, vemos ele pedindo, aquele perdão antecipado por aquilo que ele teria que fazer lá na frente. Já explicamos o porquê. Agora, se ele realmente cumpriu o que ele disse, de nunca mais adorar outro Deus, de servir apenas ao Senhor durante toda a sua vida, nós não sabemos, mas sabemos que pelo menos uma coisa: ele foi impactado ali pelo Deus de Israel. Pois bem, Naamã então agora vai embora. Eliseu recusa todo aquele presente milionário, e aí Geazi, por isso que sugere para nós o texto que Geazi estava presente naquele momento ali. Qual foi a atitude que Geazi tomou? Cheio de ganância do coração, Geazi não resistiu à tentação das riquezas materiais. Ele foi, resumindo, ele foi até Naamã, mentindo para Naamã, ele vai se apoderar de alguns dos presentes oferecidos a Eliseu. Versículo 20 ao 24, irmão, pode ler para nós aí. Então Geazi, moço de Eliseu, o homem de Deus, disse: eis que meu senhor impediu a este sírio Naamã
que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. E foi Geazi em alcance de Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e disse-lhe: vai tudo bem? E ele disse: tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, um talento de prata e 2 mudas de vestes. E disse Naamã: ser servido tomar 2 talentos. E instou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos com 2 mudas de vestes, e pô-las sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram diante dele. E, chegando ele à altura, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens e foram-se. Então, Geazi, levado pela ganância do coração dele, ele pensou assim: não posso deixar passar isso, nem que seja um pouquinho desse dinheiro eu tenho que pegar. É impossível que o profeta recusou um presente desse, eu não posso deixar passar batido isso, eu tenho que ter pelo menos, nem que seja uma pequena quantia, eu tenho que pegar para mim disso daí. Ele corre atrás então ali de Naamã, mente para Naamã, não é isso? Mente para Naamã, e ele pede ali a Naamã 1 talento de prata, não é isso? E 2 mudas de vestes. Mas aí Naamã vai dar para ele o dobro, dá para ele 2 talentos de prata e 4 mudas de veste. Os 2 talentos de prata, calculados por aqueles números que nós já dissemos aqui, daria cerca de 240 mil reais, os 2 talentos de prata. As vestes eu não consegui o valor, mas só aí já era um valor pequenininho, né? Seria o quê? Seria quase 10%, né? 22 milhões, quase 10% ali do valor que teria sido oferecido para Eliseu. Mas ele vai ali então, pede um pouquinho só, não, pelo menos um pouquinho tem que levar, porque ficar sem nada, não tem como Eliseu ter recusado isso. Então ele pega ali cerca de 240 mil reais mais as vestes. Mas aí nós vamos ver que Geazi, ele toma uma atitude de alguém que abandonou a fé, de alguém que por causa da cobiça por bens terrenos, traiu Eliseu. Ele trai Eliseu, porque Eliseu já havia recusado. Ele engana Naamã e ainda desonra o nome de Deus com aquela atitude dele. O versículo 25 a 27 vai falar sobre isso daí. Então ele entrou e pôs-se diante de seu senhor, e disse-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? E disse: teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Porém ele lhe disse: porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isso a ocasião para tomares prata e para tomares vestes, e olivais e vinhas, e ovelhas e bois e servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e à tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Olha só, Geazi, ele foi muito ingênuo, irmãos. Geazi teve uma atitude de alguém, eu vou falar ingênuo para não falar outra palavra, mas Geazi, ele sabia que Eliseu era um profeta de Deus. Geazi sabia que Eliseu era um homem de Deus. Geazi sabia que Eliseu era usado por Deus. Será que Geazi não pensou que Deus ia revelar para Eliseu aquela situação? Será que não passou pela cabeça de Geazi que Deus ia revelar para Eliseu aquilo que ele estava fazendo? Mesmo assim ele fez, e por isso Geazi, ele foi julgado por Deus, e a lepra que estava em Naamã vai passar para Geazi. Deus é amor? Sim. Interessante que o próprio Eliseu falou: não foi contigo o meu coração. Ele é tão ligado, Geazi, com Eliseu. Pois é. Ele foi tão inocente, porque ele é tão ligado, tanto tempo convivendo junto com Eliseu, Geazi, que todas as atitudes que ele tomava, Eliseu estava sabendo. Exatamente. Porque Eliseu estava preparando ele para substituir ele no futuro. Com certeza. Quer dizer, não foi contigo o meu coração, rapaz, você não estava no seu coração mesmo o pensamento meu, que era recusar aquilo, e você aceitou aquilo. Aí, mesmo Deus sendo misericordioso e amor,
virá o juízo sobre a vida ali de Geazi. E aqui cabe uma outra situação que pode parecer uma suposta contradição, e se um aluno mais aplicado, estudioso, observar, pode fazer essa pergunta para você. Por quê? Geazi era judeu, certo? Agora é diferente. E ele ficou leproso. E a lei judaica, lá em Levítico 13, há a lei sobre a questão da lepra. Então, se Geazi ficou leproso, não teria ele, que pela lei judaica de ficar isolado? Não teria Geazi que ficar afastado do convívio social dos judeus? No entanto, no capítulo 6 e no capítulo 7, ou no capítulo 7 e capítulo 8, você vai ver Geazi no convívio social. Mas ele não ficou leproso? Não teria que ser isolado e ficar fora do arraial, pela lei judaica, ele era judeu? Então como é que agora nós vemos Geazi no convívio social? Você vai ler a sequência do capítulo 6, 7 e 8, você vai ver a presença de Geazi no convívio. Irmãos, por isso que nós estamos falando que provavelmente a lepra de Naamã não era uma lepra em estágio avançado, era uma lepra em que podia ficar no convívio social. Porque Geazi pega a mesma lepra de Naamã e continua no convívio social, porém com a sua pele marcada por aquela doença. Mas ele continuou no convívio social. E existia uma espécie de lepra, você vai ler isso, professor, em Levítico 13, existia uma espécie de lepra que a pessoa poderia continuar no convívio social. O sacerdote examinava e concluía, não, essa lepra é uma lepra branca, chama-se lepra branca, você pode continuar no convívio social. E foi exatamente isso que aconteceu com Geazi, mas aquela marca da sua ganância estava agora o quê? No seu próprio corpo. Quais são as lições práticas que nós aprendemos para terminarmos aqui, né, essa lição? O que nós aprendemos com essa terceira e última parte da história? Primeiro, Deus não atende aos necessitados por um preço estipulado. Não precisa estipular preço para receber a bênção. E aí, infelizmente, muitas igrejas acabam de uma forma indireta estipulando preço para que a pessoa seja abençoada. Não fazem isso diretamente, mas fazem de forma indireta, né? Por meio de uma forçada contribuição para receber a bênção de Deus. E Deus não atende ninguém por um preço estipulado, porque se fosse assim, coitado dos pobres, não iriam poder jamais alcançar a bênção de Deus. Segunda coisa que nós aprendemos: verdadeiros homens de Deus, e aqui muitos vão se doer, mas o problema é de quem se doer, porque a palavra de Deus ela é a verdade. Verdadeiros homens de Deus não se deixam vender e nem vendem as bênçãos de Deus. E o que nós mais vemos aqui é homens que se dizem homens de Deus, vendendo as bênçãos de Deus, né? Começa aí com R$1.000, vai descendo o valor, até chegar a R$1, ainda fala com você, se você não pode dar R$1 para Deus te abençoar, você é um miserável. Então, costuma ser desrespeitoso. Terceira coisa que nós aprendemos aqui: verdadeiros homens de Deus não negociam milagres e curas por presentes ou favores humanos. Muitos aí estão negociando milagres, negociando curas, negociando bênçãos com recebimento de presentes ou favores humanos. Irmãos, a coisa está tão séria que eu vi, acho que foi no Facebook um dia desse, um indivíduo cobrando R$50 para orar pelas pessoas. Cobrando R$50 para orar no Facebook. Você faz um pix para mim agora que eu vou orar por você e Deus vai te abençoar, Deus vai abrir a porta para você. Olha que ponto estamos chegando. Outra coisa que nós aprendemos: verdadeiros homens de Deus não tiram proveito de um milagre realizado através dele para atender os seus próprios interesses. Então, às vezes você ora e Deus cura alguém, faz um milagre. Milagre não é só cura, lembre-se disso. Milagre é toda situação impossível que Deus resolve. Então, quando você ora e acontece um milagre, aí você chega perto da pessoa, às vezes a pessoa é de posse, às vezes a pessoa ela é rica, tem muito dinheiro, é bem estável na vida, e aí você começa a querer extrair dessa pessoa alguma coisa como proveito por aquilo que você fez orando por ela. Na verdade não foi você que fez, foi Deus que fez, mas você quer tirar um proveito. Outra coisa que nós aprendemos: verdadeiros homens de Deus não trocam o ser pelo ter.
E hoje, infelizmente, muitos estão querendo ter, mas não estão querendo ser. Não querem ser verdadeiros homens de Deus, mas querem ter o poder, querem ter o dinheiro, querem ter a fama, porque isso é mais vantajoso para eles. Outra coisa que aprendemos, que o amor ao dinheiro sempre será a raiz de todos os males. Paulo vai dizer isso em Timóteo 6:10. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E era o que havia no coração de Geazi ali, era o amor ao dinheiro, o amor às riquezas. Lembre-se, não é o dinheiro que é o que é mal, não é a riqueza que é mal, é o amor à riqueza, o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. E por último, para todos que agem como Geazi, o juízo de Deus virá. Para todos aqueles líderes, homens que se dizem homens de Deus, que estão agindo como Geazi, trocando, vendendo a bênção de Deus, negociando a bênção de Deus, buscando seus próprios interesses através do milagre de Deus, tirando proveito para seus próprios interesses por meio daquilo que Deus realiza através da vida dele. Olha, o juízo de Deus virá, pode ter certeza disso. O juízo de Deus, ele vai vir sobre a vida dessas pessoas. Então essas são as lições práticas que nós tiramos dessa última parte da história, e eu creio que você, professor, vai tirar outras lições práticas também aí na sua leitura. Qual que é a conclusão que nós chegamos? A conclusão é que nós podemos extrair dessa história outras verdades que nós aprendemos. Por exemplo, Deus sempre tem uma porta de escape. Para Naamã, as esperanças já tinham morrido, os recursos dele não resolveram, nada que ele possuía ou tinha, o que ele era, trouxe para ele o milagre para a vida dele. Mas Deus, ele sempre tem uma porta de escape, e a porta de escape para Naamã surgiu através daquela jovem que era sua escrava. Então, não importa a situação que você está vivendo, Deus sempre tem uma porta de escape. Segunda coisa, outra verdade que nós aprendemos, que Naamã, ele ouviu e acreditou na mensagem e no conselho certo. Quando ele ouve a mensagem da menina, ele acreditou. Quando ele ouve o conselho do seu soldado, ele acreditou. Então, aqui nós aprendemos que você precisa tomar cuidado com qual mensagem e conselho que você está dando ouvido, que você está seguindo. Quais são as vozes que estão falando? Quais são as vozes, as mensagens que estão vindo? Quais são os conselhos que você está recebendo? Para que você não ouça e não siga uma mensagem e um conselho errado. Outra verdade que nós aprendemos, que Naamã, ele aprendeu a buscar na pessoa certa. Ele aprendeu isso quando ele chegou em Samaria, ao invés de ir ao profeta, foi ao rei. Mas ali ele aprendeu no processo que o milagre dele não estava no rei, o milagre dele estava no profeta. E o seu milagre não está numa denominação, o seu milagre não está num homem, o seu milagre está em Deus. Então aprenda a buscar o milagre na pessoa certa. E outra verdade que aprendemos, que não existe uma forma definida para Deus fazer um milagre. Não existe uma forma que Deus definiu, só vou operar o milagre assim, não. Deus, ele opera com métodos que muitas vezes nós nem entendemos, porque Deus trabalha segundo a sua vontade e não segundo a nossa razão. E por último, outra verdade que aprendemos, é que a cura de Naamã se constitui uma ilustração poderosa do evangelho da graça de Deus que alcança todos. Aquele homem era Ciro Fenício, não era Ciro, assim como a mulher Ciro Fenícia também foi abençoada pelo Senhor, mostrando que essa cura, ela representa o evangelho de Cristo, que alcança qualquer pessoa, seja ela rica, pobre, independente da sua posição social, independente da sua situação social, independente de qualquer, seja ela quem for, bandido, seja quem for, o evangelho da graça de Deus alcança todas as pessoas, e Naamã, ele foi alcançado ali pela bênção de Deus. Que Deus abençoe a todos os professores. Assim nós chegamos ao final dessa lição, é uma lição muito rica, que eu tenho certeza que você, professor, vai extrair muito mais lições práticas para você levar para a sua sala de aula. No próximo slide nós temos aí o nosso contato. Se você, professor, deseja receber gratuitamente o material que nós usamos aqui na ministração em PDF slides, basta entrar em nosso contato aí, que nós mandamos gratuitamente, com todo prazer para você.
e na descrição desse vídeo depois terá um link de um grupo de WhatsApp que nós criamos para poder ficar mais fácil o envio do material. Entre lá pelo link, se você não souber, me mande uma mensagem no meu celular que está aí, que eu adiciono você ao grupo, e a partir daí, semanalmente, eu mando gratuitamente o material para você, e me disponibilizo também em atender no privado, caso haja alguma dúvida, observação ou informação que vocês queiram. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos agradecer a Deus por mais essa aula, e que nós tenhamos uma excelente EBD amanhã, onde nós possamos, através das lições práticas extraídas, vivermos o milagre de Deus na nossa vida. Grandioso Deus, nós agradecemos ao Senhor por esta aula. Muito obrigado a Deus, e que o Teu Espírito Santo possa falar ao nosso coração, aos nossos alunos, para que nós possamos, ó Deus, não apenas aprender da Tua palavra, mas viver a prática da Tua palavra, para assim alcançarmos o milagre de Deus em nossa vida. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para sempre. Amém, amém. Que o Senhor vos abençoe.